Fala empresário, fala empresária, seja bem-vindo a esse curso grátis de precificação. Como é que você consegue precificar os seus produtos? Eu me chamo Leonardo Leão e eu estou aqui para te ajudar a te guiar nessa jornada aqui para que você possa precificar os seus produtos de maneira correta, de maneira assertiva e principalmente fazer a tua venda virar lucro, que é uma das maiores dificuldades de todo negócio, de todo empreendedor, de toda empreendedora, de quem está à frente de um negócio, é vender, vender, vender e não ver a cor do dinheiro. 96% dos pequenos negócios sofrem desse mal. Portanto, se você é um deles, ou até mesmo se você consegue ver a cor do dinheiro, mas tem dificuldade de precificar, não sabe se está precificando correto, os seus problemas acabaram. Hoje você vai aprender pela primeira ou pela última vez como precificar corretamente o seu produto de acordo com a sua necessidade. Aqui a gente vai trabalhar um pouco da teoria, mas também eu vou te explicar e vou te ensinar a fazer na prática, utilizando de planilha, utilizando também do PDF. Todos esses materiais estão disponíveis gratuitamente para você baixar e poder já começar a utilizar dentro do seu negócio, ok? Então, para a gente ficar aqui e para a gente gerar aqui estabelecer aqui umas medidas em relação à expectativa, tá? Então, hoje você está aqui para aprender a precificar o seu produto, tanto o produto de revenda quanto o produto que você transforma, né, insumo em produto, também os seus serviços, tá? Independente da sua qualificação tributária, tá? Existem aqui dois tipos de planilhas que eu trouxe para vocês, que é um de MEI e um para Simples Nacional. Portanto, no que você se adequar, você vai baixar a sua planilha. Você também vai baixar o PDF para te guiar, para te ajudar, né, no decorrer dessa aula, que também está aqui para você fazer o download, tá ok? Então, estabelecido aqui esses parâmetros, vamos dar início, mas antes de dar início eu quero que você entenda que o grande problema de todo negócio na precificação, ele está muito no quesito conhecimento. Falta conhecimento para os empreendedores para que eles possam de fato colocar na prática. Falta disciplina dos empresários em colocar na prática todo o conhecimento que eles aprendem. Falta dar importância ao financeiro devidamente, porque muitas vezes até eu consigo vender, mas eu não consigo ver dinheiro. Muitas vezes eu consigo faturar, mas eu não consigo ver lucro. E a única não, mas uma das principais formas de você começar a vender e ver dinheiro, a vender e a lucrar, né, transformar faturamento em lucro, é você fazer uma precificação assertiva. E por quê? Porque para você fazer uma precificação assertiva e lucrativa, você precisa dos elementos que compõem a precificação. E esses elementos que compõem a precificação, para você precificar correto, você precisa que esses elementos também estejam corretos. E quando esses elementos estão corretos e você começa a precificar corretamente também, existe uma tendência grande, e aí quando eu falo tendência, é porque existe a possibilidade gigantesca de que você passe a lucrar. E por que tendência, né? Por que possibilidade gigantesca? Porque existem fatores externos e internos que viram, né, que se tornam consequências negativas ou positivas, dependendo da situação. Então eles podem impactar diretamente ou indiretamente na minha empresa. Por isso que, mesmo você fazendo tudo corretamente, existe a tendência, existe uma grande possibilidade de que você vai ter uma empresa lucrativa. Produto lucrativo igual a empresa lucrativa, tá? Então vamos começar. Eu vou dividir aqui a minha tela para que você acompanhe inicialmente aqui os slides nessa primeira aula, tá? O que é preço? Iniciando aqui agora a nossa aula devidamente, né? Eu queria trazer para vocês aqui, primeiramente, a teoria, o que é preço, né? Preço, o que é que você vai aprender hoje, né? Como o mercado nos percebe, como comunicamos nossa estratégia de empresa e como obtemos rentabilidade do investimento realizado e principalmente também como viabilizamos que nossos clientes nos remunerem, né? E como é que a gente comunica a estratégia da nossa empresa é através da nossa precificação e também das estratégias, dos métodos que a gente precifica. Nesse curso grátis você vai ver cada um desses componentes para que você possa colocar aí na prática do seu negócio e começar a obter resultado, né? Como garantimos que nossos resultados e metas sejam atingidos? E aqui eu trouxe os atributos que influenciam na precificação. O primeiro atributo que influencia na precificação é a sua tributação. Você sabe qual é a sua tributação? Você sabe se você é MEI, se você é simples, se você tem lucro presumido ou lucro real? Você sabe todos os impostos? Você conversa com o seu contador? É importantíssimo que você entenda que muitos dos empresários que eu recebo e muitos alunos que eu tenho no programa Dominus, por exemplo, têm dificuldade em saber qual é a sua tributação, quais são os impostos reais que vocês pagam.
E também tem muito problema com o contabilista, com o contador. É muito importante, é importantíssimo você ter uma comunicação junto ao seu contador para que o seu contador te guie, te auxilie, principalmente, no que tange a tributação. Tanto no aspecto de percentual de imposto, mas como também arrumar soluções para fazer com que você pague o menor imposto possível para que a sua rentabilidade, para que a sua lucratividade, sua margem seja sempre maior, beleza? E aqui tem alguns componentes que eu trouxe que influenciam diretamente no teu preço de venda, tá? Aqui são os custos de compra. Então, o preço com o fornecedor, frete de compra, embalagem, custo de brinde e mão de obra para confecção. Por exemplo, o preço de fornecedor, ele vai impactar diretamente, porque quando a gente faz uma gestão de compras, quando a gente vai comprar junto ao nosso fornecedor, e aqui tá os componentes que eu disse inicial, né? Quando eu faço correto a composição do meu preço, tem uma tendência muito grande de que eu vou ter um produto e uma empresa lucrativa. Porque quando eu vou fazer a gestão de compras, quando eu vou fazer a minha compra com o meu fornecedor, eu preciso fazer aqui alguns passos. Eu preciso, de fato, fazer uma cotação, né? Gerar uma guia, na verdade, gerar uma guia de compras, né? O que é que eu preciso comprar, por que vou comprar. Muitas vezes, quando você cria esses processos, você estabelece situações em que muitas vezes você está comprando por impulso, você está comprando produtos ou serviços que talvez não sejam importantes para o seu negócio. Então, ter uma guia de compra é de fundamental importância já nesse primeiro passo aqui no preço do fornecedor. E quando você vai gerir esse pedido de compra, você vai gerar uma cotação. Então você vai em busca de preço e de prazo. E quando você vai em busca de preço e de prazo, você está indiretamente já trabalhando o seu fluxo de caixa. Portanto, o preço do fornecedor, o preço que você vai comprar os seus produtos ou que você vai comprar o seu insumo, ele é importantíssimo para a sua precificação, beleza? O frete de compra, a mesma coisa, que faz parte da gestão de compras, no que eu acabei de falar. Embalagem também, tudo que compõe, né, os custos da compra, eles são importantes porque eles vão impactar diretamente na minha precificação e indiretamente no meu fluxo de caixa. Afinal de contas, vai gerar aqui um caixa negativo, né? Eu vou pagar, ou vai gerar um contas a pagar, porque eu vou pagar no futuro. Portanto, aqui eu tenho que trabalhar o preço, aqui eu tenho que trabalhar o prazo, aqui eu tenho que trabalhar o frete, aqui eu tenho que trabalhar a embalagem, eu tenho que trabalhar tudo aqui. Portanto, eu tenho que trabalhar todos essas componentes, né, que estão aqui. E eu trouxe aqui a mão de obra para confecção opcional, porque muitas vezes, em alguns determinados nichos, alguns determinados segmentos, essa mão de obra para confecção, ela pode ou não impactar os custos de compra, tá? Então, se no seu caso você tem a mão de obra para confecção, você adiciona. Caso você não tenha mão de obra para confecção, não tem problema. Então, se eu compro, por exemplo, camisas para revender, é muito possivelmente que eu não vou ter a mão de obra aqui para confecção, né? Eu vou ter o preço do fornecedor, o frete, talvez a embalagem, custo com brinde não vou ter, mas mão de obra para confecção não vai entrar nesse caso, tá? Então, isso aqui fica de fora. Também tem os custos de venda, né? Quando eu vou vender o meu produto, muitas vezes, se eu trabalho, por exemplo, eu tenho um marketplace, eu tenho um e-commerce, eu tenho que ter as comissões para os vendedores, tenho que ter as comissões do meu marketplace, o percentual que eu pago, as taxas de cartão de crédito e de débito, né? Das maquininhas, por exemplo, as cobranças do meu banco, royalties, antecipação de cartão de crédito, entre outras taxas, tá? Todos esses custos diminuem a sua margem de lucro. E quando diminui a nossa margem de lucro, ela vai impactar também na nossa precificação e a gente volta menos lucro para o nosso negócio. Então é importante ter aqui atenção a todas as comissões, a todas as taxas, por menor que elas sejam, pois quando a gente analisa essas taxas, analisa essas comissões de maneira mensal, a gente tem um valor relativamente pequeno. Mas quando a gente faz esse cálculo anual, a gente tem aí uma bola de neve. Então é importante que a gente mensure e entenda e saiba exatamente quais são os custos de compras, quais são os custos de venda que nós temos nos nossos produtos e serviços, para que a gente tenha a nossa margem sempre uma margem boa de lucro, beleza? Agora eu quero entrar aqui nos custos fixos e variáveis antes da gente ir para a prática, tá? Antes da gente ir para a planilha.
Porque nos custos fixos e variáveis, primeiro que existe aqui uma grande dificuldade de entender o que é um e o que é outro, tá? E se você já sabe, beleza, mas fica aqui para que você possa acompanhar, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a prática, tá? Na próxima aula, né? E aqui eu vou te explicar como é que funcionam os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são todos os custos para manter a nossa empresa em funcionamento. Então, tudo aquilo que eu preciso para a minha empresa funcionar, independente se eu vendo ou não. Então, se eu não vendi absolutamente nada hoje, o quanto eu preciso para a minha empresa funcionar? Então, se eu vendo bolos e não vendi nenhum bolo, o que é que eu preciso para a minha empresa funcionar? Então, eu tenho que pagar água, aluguel, gás, condomínio, luz. Então, tudo isso são custos fixos, tá? Porque não são custos que eu preciso da minha operação. E eu tenho aqui uma definição que eu gosto muito de colocar, que é o nosso nível de ineficiência para conseguir realizar vendas. Então, o que é que eu tenho para pagar todos os meses, independente de venda ou não? E os custos variáveis é exatamente o contrário, mas antes disso eu quero te trazer alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de custos fixos é luz, água, aluguel, IPTU, telefone, internet, funcionários, Prolabore, mensalidade com software, sistemas, contador. E aqui também é uma coisa que é importante, gasto com Facebook, Google e mídias pagas. E como assim, né? Google e Facebook é custo fixo, né? É custo fixo porque é o seu marketing, tá? Então quando você tem aqui um marketing, quando você faz o marketing do seu negócio, e hoje todos os negócios, ou grande parte dos negócios, utilizam aí as mídias pagas, né? Utilizam Facebook, utiliza o Instagram para poder veicular propaganda do seu negócio. Isso também entra como um custo fixo, afinal de contas isso é algo para atrair venda, né? Então faz parte dos seus custos fixos, beleza? E os custos variáveis, eles são todos os custos que estão inerentes, ligados à sua operação. Eu costumo dizer aqui a minha definição do Finanças Academy é tudo aquilo que você precisa pagar para realizar uma venda. Então, o que é que você precisa pagar para realizar uma venda dentro do seu negócio? E isso é o custo variável. De forma mais simples do que isso, é impossível para você saber. E aqui tem alguns exemplos, né? Custo de compra ou confecção do produto, embalagem, frete grátis que a gente oferece ao nosso cliente, né? Muitas vezes a gente fala, ó, vou vender aqui essa caneta e ao comprar essa caneta o frete é grátis. Então isso aqui também é um custo para a gente, afinal a gente vai ter que pagar os custos de entrega dessa mercadoria, né? Comissão ao vendedor, caso você tenha, agência de marketing e vendas, né? Caso a gente tenha uma agência que faça esse trabalho de mídia pra gente, comissões ao marketplace, taxas de adquirência de cartão de crédito, impostos municipais, estaduais e federais, descontos que fornecemos em ações. Quando eu falo de ações, são ações promocionais, descontos, Black Friday e afins. E na próxima aula a gente vai aí entrar na prática, como a gente verifica os custos do nosso produto e como é que também nós verificamos os custos fixos do nosso negócio, tá? Então até a próxima aula.